Bom dia, meus queridos. Você está aí? Abre a tua Bíblia. Você pode me dizer? Oi, 3 pessoas estão acompanhando a série. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, gente. Eu sei que você sabe, né? Você está mais tímido. A nossa carta, nós temos estudado ela, temos olhado dentro dessa série Verdades em Tempos Difíceis. Então, 1 Pedro, na semana passada nós fomos até o capítulo 2, ali com o pastor Daniel. E hoje nós vamos terminar o capítulo 2 e entrar no 3. No da manhã eu esqueci de fazer isso, mas à noite eu acabei fazendo. Hoje nós vamos abordar 3 relações difíceis. Como você reage em cima de um governo autoritário, abusivo? Como você reage segundo a palavra de Deus? Como você reage debaixo da autoridade de um mestre injusto, ou de um patrão injusto, ou de alguém que está acima de você de alguma maneira injusta? E como você lida com um cônjuge imperfeito? Eu sei que essa parte vai ser só para as pessoas que me acompanham na internet, não é para ninguém que está aqui, amém? Não, minta não, né? Mas nós vamos abordar isso, e mesmo que você não seja casado, isso vai entrar para você também. Pregar, essa é uma série expositiva, isso significa que nós deixamos o texto dizer para nós o que é que nós vamos falar. Significa que nós vamos abrir, nós vamos ver o que está aqui, e o assunto que está aqui é o que a gente vai falar. A Bíblia vai determinar o que é que nós vamos, o que é que você precisa ouvir de fato. Porque ela não é um espelho para você olhar e se admirar como eu sou bom, como eu consigo, as coisas que eu quero. Ela é de fato um espelho para você olhar e ver quais as coisas que precisam ser corrigidas. E como eu falei, há 3 relacionamentos difíceis, uma vez que Pedro abordou nossa identidade, como forasteiros, né, como exilados, como a gente reage a isso. Agora ele vai falar, debaixo dessa identidade, como que a gente reage nesses 3 relacionamentos difíceis. E a palavra que ele vai usar aqui é submeter, sujeitar, e o mundo grita para nós o tempo inteiro, reage, reage, reage. Nós vamos ver aqui o que Pedro está instruindo esses cristãos que estão debaixo de uma perseguição muito grande, confie no Senhor, tenha a tua parte de reagir sim, mas acima de tudo, confie no Senhor. Eu já vou começar de uma maneira que meio invertida, já vou te dar o meu primeiro ponto, que é onde a gente vai ler o texto, depois de você ter visto isso. Jesus é o nosso modelo de submissão à injustiça. Está claro isso para você, querido? Quem que é o nosso modelo? Aonde a gente olha para saber como a gente se submete, como a gente reage em um ambiente de injustiça? Nós vamos abrir aqui o leque, vamos entrar em coisas que nós estamos vivendo hoje no nosso país, sim, mas partindo desse ponto, Jesus é o modelo que eu olho para saber como me submeter, nós vamos ver isso aqui no texto, a uma situação de injustiça. E dito isso, agora eu quero olhar contigo aqui, a partir do verso 11, diz assim, Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, lembra? Nossas últimas mensagens se trataram a respeito disso. Que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Gentios é o povo que não conhecia Deus aqui. Para que quando eles os acusarem de malfeitores, percebe? É uma situação de injustiça. Observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos ou submissos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que os praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Vamos fechar nessa parte aqui, para nós podermos dar sequência aqui. O fato é que quando eu olho para Jesus como meu modelo de submissão à injustiça, há muitas coisas acontecendo aqui. Nós vamos pular um pouquinho aqui alguns versículos, que eu vou voltar depois para abrir o outro assunto. E eu quero pular para o modelo, verso 21 até o 24. Olha ali na tua Bíblia. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo. Entende qual é o ponto aqui? Jesus é o meu exemplo. Qual é o exemplo que ele me deixa? Para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum
Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Esse aqui é um texto de Isaías, que ele tira lá, Isaías 53, o servo sofredor. E aí vem um exemplo: quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é aquele que julga com justiça? Ele mesmo levou no seu corpo os seus pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Isso aqui de novo é um texto extraído de Isaías 53. Qual é a ideia aqui, querido? Jesus, ele não venceu gritando. Jesus, ele não venceu simplesmente em um martírio lá, se esgoelando e gritando por todo mundo o que ele está fazendo. Jesus venceu confiando. Sim, há alguns momentos em que Jesus brada, sim, há alguns momentos em que Jesus se cala, Jesus não dá uma palavra para Herodes, sabe? Com Pilatos, Jesus tem um diálogo ali com ele, mas o mais triste, isso aqui eu vou abordar em outro dia, em algum momento, o mais triste é quando você está diante de Jesus, você está falando, você está pedindo sinais e maravilhas, como Herodes está fazendo, Jesus não dirige uma palavra para ele, tem algo muito sério acontecendo aqui. Mas em alguns momentos Jesus está absolutamente calado, sofrendo injustiça, na mesma situação, dentro do processo da crucificação, Jesus está diante de Pilatos, ele fala algumas coisas para Pilatos, ainda que ele não está ouvindo, e agora Jesus está lá diante da multidão, em alguns momentos ele pede para que haja o perdão do Senhor sobre aqueles que o estão crucificando, perdoa porque não sabem o que fazem. Há alguns momentos em que Jesus brada aos céus, enfim, Jesus é o nosso modelo. O que ele faz diante desse modelo? Paciência. Enquanto ele está sofrendo, ele tem paciência. Deus não desperdiça dor. Você crê nisso? Amém ou não? Deus não desperdiça dor, pelo contrário, em muitos momentos de dor é onde o nosso testemunho, ele fala cada vez mais alto. Quantas pessoas você conhece que debaixo de um testemunho de dor, às vezes de uma crise financeira, às vezes de uma doença, de uma enfermidade, é onde a voz do Senhor ela é clamada de uma maneira maior? Não é debaixo da melhor viagem da tua vida, não é debaixo da maior conquista da tua vida. Sim, essas coisas também servem para você exaltar o Senhor, mas como a própria palavra diz, há muito mais aprendizado na casa de luto do que na casa de festa. Portanto, qual é o meu modelo quando eu estou passando por uma situação difícil e extrema? Primeiro é paciência. O que o Senhor vai extrair no meio da dor? Nós acabamos de cantar isso aqui, não é? É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, às vezes perdendo tudo com alegria. Às vezes não faz muito sentido quando você está cantando, aliás, não faz sentido nenhum, segundo a filosofia do mundo, não faz sentido nenhum. Como você está perdendo e está alegre? Como você está perdendo tudo, gastando tua vida por um negócio que você nem está vendo, que você só vai descobrir depois que você morrer, se tudo aquilo era verdade? Não, eles não entendem a certeza de que nós temos hoje, agora, nesse momento, que nós estamos gastando a nossa vida por aquilo que realmente vale a pena, que o que nós mais nos importamos é deixar um legado, não é viver, aproveitar o dia, é deixar um legado. A segunda coisa que Jesus nos mostra é confiança em Deus no meio de tudo aquilo. Nem sempre a justiça vem no tempo dos homens. É triste, às vezes, nós detectarmos isso, mas algumas coisas, queridos, nós não vamos ver acontecendo aqui. Nenhuma dessas coisas vai passar em branco. Nenhuma injustiça cometida aqui na terra vai passar em branco. Essa é a nossa esperança, essa é a afirmação que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não afirma que eu e você vamos ver a justiça aplicada plenamente para todo mundo enquanto nós estivermos vivos. Pode ser que em algumas situações nós não vamos ver a justiça acontecendo. Muitos cristãos morreram antes de Nero receber a devida justiça. Muitos cristãos morreram antes de verem Herodes pagar por todas as atrocidades de que ele acabou cometendo. Em alguns momentos, em algumas situações, eu e você não vamos ver essa justiça aplicada. Por isso que a tua esperança, por isso que o motivo de você se alegrar e viver e acordar para trabalhar a cada dia, não deve viver, finalmente a justiça foi aplicada e agora eu estou pleno, eu estou sossegado, de fato Deus é soberano na terra. Não, nós temos que confiar que o Senhor no seu devido tempo, Ele não vai deixar passar em branco nenhuma injustiça cometida por nenhuma autoridade em qualquer tempo. E isso nos traz a inspiração que Jesus nos dá, que é Ele continuou fazendo bem, que é a ideia da perseverança. O que você tem que fazer então? Você tem que ter paciência. O que você tem que fazer então? Você tem que continuar confiando e perseverando. Estava conversando com algumas pessoas antes de começar o culto ali, como eu gosto de fazer, inteirar, e lá estava
lá com o pessoal do estacionamento, estava conversando ali com o Iagan a respeito de algumas coisas ali, e ele estava me falando assim que, na perspectiva dele, algumas pessoas que ele tem conversado têm tido falta de esperança em relação a algumas coisas. Se conversa com as pessoas, elas não têm sido tão esperançosas com algumas coisas a respeito do futuro. E isso é verdade. Quando você começa a olhar para muitas pessoas e conversar com muitas pessoas que têm só os olhos aqui na terra, só olhando as coisas que nós estamos vivendo, em especial no nosso país, é motivo de você ficar ansioso, é motivo de você perder um pouco a tua esperança. E aí vem aquela ideia da vingança humana, né? O que nós temos que fazer de fato, segundo a palavra? Há uma persistência divina, que até ele terminou aquela nossa conversa falando assim, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é o último ponto aqui que eu vejo onde Jesus nos fala, descansou. Uma vez que você é paciente, uma vez que você confia no Senhor nessa situação, você precisa perseverar fazendo a tua parte, e depois você descansa no Senhor. Que se você não vê a glória aqui, né, coroa de glória está reservada para você lá. Se você não vê a justiça sendo aplicada aqui, a palavra diz que todas as nações, de todas as eras, de todos os tempos, as que já passaram, as que estamos vivendo, as que estão por vir, todas elas estarão diante do trono. E lá não haverá para onde correr, lá todos nós vamos dar conta de todas as coisas que nós fazemos. Por isso, querido, que quando nós vemos o texto, principalmente a parte do servo sofredor ali, que Pedro cita, Isaías 53, são as feridas de Jesus que curam o mundo. Pelas suas feridas nós fomos sarados. E aí nós entramos agora nesse bloco aqui, que é o meu segundo ponto. Nós não honramos as autoridades, porque nós confiamos nelas. Nós honramos as autoridades, porque nós confiamos no Senhor. Agora nós vamos entrar em um campo meio difícil. Eu falei que é bom você pregar de maneira expositiva, porque é o texto que diz que você vai falar. O verso 13 vai dizer assim, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Às vezes, os homens pensam que essa parte de submissão, sujeição, é um problema das mulheres, né? Pastor, difícil, deixa que eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, fique tranquilo. Mas essa foi uma das características mais fortes de Cristo. Sujeição, submissão. Sim, querido, Deus te chamou para você viver uma plenitude, mas Ele também te chamou para morrer para si mesmo. Em muitas e muitas ocasiões. Jesus é o exemplo de como a gente deve abordar qualquer relacionamento em que nós venhamos a experimentar a injustiça. Mas o primeiro relacionamento que Pedro aborda aqui é o rei, o imperador, ou o que ele chama aqui de toda a autoridade humana. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? As câmeras não estão para você, estão para mim, então você pode responder com a maior liberdade e tranquilidade possível. Quantos aqui têm motivos para reclamar dos nossos líderes? Dá até um medo nas pessoas, né? Meu Deus, será que não estão sendo filmados? Será que eu vou ser preso? O que vai acontecer? Quantos de nós temos motivos para reclamar dos nossos líderes? Quantos de nós temos motivos para reclamar do governo, do nosso sistema judiciário, do nosso parlamento? Quantos de nós temos motivos para reclamar? Deixa eu te dizer que o que nós estamos lendo aqui agora, alguns querem levantar as duas mãos e os dois pés, né? Pedro tinha muito mais motivo para reclamar. Porque, ao contrário de nós, que estamos, de certa maneira, caminhando, né, para um autoritarismo e uma censura muito mais extensa e tudo mais, Pedro já está vivendo isso. Ele já está vivendo debaixo de um governo tirano, de um governo cruel. Há um trio de Césares terríveis aqui, Calígula, Cláudio e, na sequência, Nero. E Nero é o pior desse trio aqui, e Nero é o imperador pelo qual Pedro está escrevendo no contexto de, olha, se sujeitem a toda a autoridade, inclusive esse imperador aí, é o cara que incendeia Roma, é o cara que coloca a culpa nos cristãos, é o cara que pega os cristãos e coloca no seu jardim, empala eles, fazem eles servirem de tocha, de poste de iluminação nos seus jardins, queimando eles vivos. Esse é o imperador que ele fala. E há 4 maneiras aqui de você se relacionar com um governo imperfeito. Em primeiro lugar, no verso 15, fala de liberdade, como homens livres. Vocês não estão sob a autoridade de ninguém senão Deus. Mas nessa liberdade, Pedro vai falar assim, não use a sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Sim, querido, a nossa maior autoridade, nós somos exilados, a nossa maior autoridade é o Senhor. É a Ele que nós devemos obediência absoluta, irrestrita e inquestionável. Mas nós não podemos usar dessa liberdade para fazer aquilo que a gente acha que é certo simplesmente. Por isso
que o verso 17 ele vai nos lembrar aqui que nós devemos respeito e honra a eles. O que é esse respeito e honra? Mesmo não concordando com eles, nós respeitamos o cargo que eles ocupam. E isso significa forças policiais, isso significa autoridades de todas as ordens. Há uma ideia de respeito, a palavra nos ensina a nós nos dirigirmos a essas pessoas com o devido respeito, com a devida honra que elas merecem. Porém, a terceira maneira de você se relacionar é nunca em desobediência a Deus. Nós prestamos honra a essas pessoas, nós não falamos com elas de qualquer jeito, né? Porém, se o governo um dia disser que a gente não pode pregar Jesus como o único caminho para a salvação, pela graça do Senhor, nós não vamos mudar uma vírgula da nossa mensagem. Nós entendemos que nós somos pró-vida. Nós entendemos que o casamento, família que Deus nos instruiu a constituir, se dá debaixo de um homem e de uma mulher. E nós vamos continuar pregando essas coisas. E mesmo respeitando o governo, mesmo entendendo que as autoridades foram constituídas pelo Senhor, quando entra nesse campo de que, quais são as leis que você serve de fato? Nós seguimos as leis do reino de Deus. E com todo o respeito nós vamos discordar de algumas delas, porque é onde vem a quarta maneira de você se relacionar com esse governo, é você denunciar o mal em qualquer lugar. Você entende qual é a diferença disso tudo aqui, querido? Que você se porta, você respeita, mas você não desobedece ao Senhor e você denuncia o mal em qualquer lugar. Há algumas semanas atrás, nós tivemos a morte do Charlie Kirk. Alguns cristãos, né, dentro da visão de mundo deles, né, que não entendo que é uma visão bíblica clara. Mas aquele rapaz lá, o pessoal está exaltando, ele está debaixo de um discurso político, ele está debaixo de um discurso de direita. Analise rapidamente comigo, não vou entrar muito nesse assunto, que eu tenho bastante coisa para falar hoje. Mas é um jovem que está diante de uma universidade, não sei se você acompanhou, mas te aconselho você acompanhar ou ver alguns vídeos aí que já passaram. Ele está no meio de uma universidade discutindo algumas coisas das leis, discutindo algumas coisas do cotidiano, relacionamentos, e dentro desses relacionamentos existem valores cristãos, é debaixo desse valor que ele está respondendo a essas pessoas. Dentro disso vai haver algumas coisas políticas, evidente, porque são coisas da vida. Agora, se você olhar para Paulo, você vai ver que em um momento ele fica lá em Atenas, na Grécia, no Areópago, a palavra diz que ele ficou discutindo com eles durante 2 dias, a respeito de muitas coisas. O que você acha que Paulo estava fazendo? O Areópago poderia ser um lugar onde algumas cidades chamam ali da boca maldita, sei lá o quê, né? Mas ele está discutindo as situações que eles estão vivendo no seu dia a dia. Em um determinado momento em que Paulo está lá discursando com eles, conversando com eles sobre marido, mulher, sobre filosofia, sobre isso, sobre aquilo, ele fala a respeito da fé em Jesus, ele fala de Jesus, e ele fala que Jesus morre, dá a vida por eles, e em um momento ressuscita. E quando chega nessa parte, diz que os gregos falam assim, para, isso é loucura, sobre isso aí a gente vai ouvir você outro dia, e eles meio começam a descartar Paulo, O que Paulo está fazendo? Senão o que alguns cristãos agora começam a fazer também, assim como Charlie Kirk. Se não entrar nas universidades, se não entrar em lugares de discussão, começar a falar sobre as leis e discutir essas leis debaixo de um princípio, de um valor cristão, em algum momento vai acontecer o que aconteceu com Paulo. Não, sobre isso aqui para. O que você está falando? Que esse Jesus aí odeia os homossexuais? O que você está falando aí? Que esse Jesus não gosta do jeito que a gente vive? Não, isso é coisa tua. E assim começam as discussões. Mas, querido, Deus nos chamou para esse tempo. Eu acredito, né, que debaixo dessa situação terrível, muitos jovens vão se levantar. Existem alguns pastores que estão entrando nas universidades dessa maneira, né? Se você conseguir acompanhar alguns, você vai ver. No Brasil, agora não me lembro qual era o nome, mas tem um senhor aí que está discutindo algumas coisas aí na internet com muitas pessoas. Tem um jovem que, se não me engano, está lá na USP, batalhando contra toda aquela turma lá. Mas eles têm interesses políticos, querido, não me importa qual é o interesse político dele, desde que ele esteja defendendo os valores que a palavra fala. Você pode querer votar ou não nessa pessoa, não tem problema nenhum se você nem votar nela. O problema é quando você discorda dos valores que ele está defendendo. O problema é quando você confunde e coloca essa pessoa que está defendendo um valor cristão em um ambiente, não, esse cara aqui não é de Deus, isso não é certo, porque ele não é do meu partido, enquanto você às vezes está em uma ideologia que está contra claramente a palavra de Deus. Você entende qual é a diferença aqui? Como é que a gente reage às autoridades? Em algum momento você vai precisar peitar esse tipo de autoridade, mas debaixo de um princípio. Martin Luther King, né, no tempo lá da segregação racial,
Tem muitas coisas a respeito da vida dele ali que você pode se inspirar. Tem algumas que você não vai concordar, mas ele encorajou o movimento a obedecer a todas as leis que eles podiam e apenas desobedecer aquelas que eram claramente injustas. Em algum momento ele é preso numa prisão chamada Birmingham, e lá dessa prisão ele manda uma carta, né? Tem até na internet se você quiser olhar ali. Ele diz assim, temos não apenas uma responsabilidade legal, mas também moral de obedecer às leis justas. Não interessa se você concorda ou não concorda com o governo. Se existe uma lei justa, a gente se submete a ela. E aí ele fala que os protestos pacíficos, que fique claro, né? Eles são projetados para forçar a conversa sobre questões quando a sociedade se recusa a tê-las. Em algum momento a gente precisa se posicionar. E as pessoas querem que você seja extremo. As pessoas querem que você seja pró-imperador ou anti-imperador. Agora você tem que estar claro no teu coração, querido, que um cristão de verdade, ele não é cativo de nenhum imperador, de nenhum presidente, de nenhum político. Isso significa que nós honramos a todos, amém? Mas nós criticamos tudo se necessário. Nós honramos a todos, mas nós criticamos tudo. Isso significa que nós não somos da tribo do gado e nem somos da tribo da mortadela. Posso ver um glória a Deus? Por quê, querido? Porque eu não posso ficar tão obcecado em mudar o governo a ponto de eu esquecer que a principal coisa pela qual eu fui chamado é levar a mensagem do Evangelho a todos ao meu redor. Glória a Deus, que existem muitos políticos honestos. São iguais aos pastores hoje, né? Eles estão lá, estão em algum lugar, eles estão trabalhando, estão quietinhos, estão fazendo as coisas deles lá. Não tem muita plataforma, não tem muita projeção, mas nós oramos. E talvez esteja até na minha frente aqui algum de vocês que precisam entrar nesse meio. Que precisam entrar, pastor, mas é tudo corrupto, é tudo gente, né, que rouba e tal. Eu também já ouvi isso a respeito de pastor, também já ouvi isso a respeito de advogado, a respeito de tantas outras coisas. Nós fomos chamados para fazer a diferença, querido. Não podemos ficar calados. Nós temos que nos unir àqueles que defendem os valores da palavra de Deus. Por quê? Porque essa foi a postura dos primeiros cristãos. Foi isso que tornou o evangelho incrivelmente poderoso. Verso 15, é a vontade de Deus que você silencie a ignorância das pessoas tolas, fazendo o quê? O bem. Enquanto todo mundo ao teu redor está fazendo o que é errado, você está fazendo o que é certo, você vai ser caluniado, você vai ser chamado de malfeitor. Eles vão falar coisas que não são verídicas, mas ei, você tem que confiar, que se Deus te colocou naquele lugar, naquela posição, Ele é o único capaz de te derrubar ou de te tirar daquele lugar. Se você tem uma missão vinda dos céus, querido, não há homem na terra que possa derrubar essa missão. Esteja você no mais alto cargo político da nação, ou ali dentro de uma escola, ou dentro de uma igreja, em qualquer outro ambiente de trabalho. Se Deus te colocou lá como uma figura de autoridade, querido, exerça essa figura. Zele pelos valores que Deus tem proclamado ao longo da palavra durante muito tempo. Tem um estudioso chamado Leslie Newbegin. Ele diz assim, a vitória da igreja sobre o poder romano corrupto não ocorreu pela força. Ela foi conquistada quando as vítimas se ajoelharam no Coliseu e oraram pelo imperador. E ao fazê-lo, toda a mística de poder do império foi desmascarada e ficou impotente. Você percebe? Não tinha parlamento, não tinha representante evangélico para nós naquela época lá. O que sobrou para eles? De fato, confiar no Senhor e orar por aqueles que estavam fazendo mal para eles. Alguns de nós precisam de ajuda aqui, certo? Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade, às vezes, de orar para alguns certos políticos. Tenho dificuldade de orar, especialmente agora, né, pelo pessoal do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou pedir para você curvar a sua cabeça e eu vou te ajudar junto. Vamos fazer essa oração junto. Repita isso comigo. Diz assim, Deus, ore com convicção, querido. Diga, Deus, ajude-nos a honrar nossas autoridades. Dê-nos um coração humilde e submisso a Ti. Ajude os nossos líderes a tomar decisões sábias. E, por favor, traga-os para a fé em Jesus. Você entende, querido? Você não precisa, dentro da tua oração, fazer declarações de amor por esse ou por aquele. Mas ore por eles. Ore para que em algum momento a luz chegue ali. Ore para que a clara injustiça que muitos deles cometem, em especial nesse tempo que a gente está vivendo, seja exposta. Ore para que aquilo que está em oculto em algum momento apareça. Ore para que a justiça dos céus prevaleça acima da justiça dos homens. Porque às vezes nossa tanto forçar, né, de querer fazer as coisas acontecer, não é a melhor maneira de isso ser feito.
Meu terceiro ponto está aqui no verso 18 e 19. Servos, aqui vem o segundo relacionamento. Uma vez que a gente já falou sobre a autoridade humana, agora vem o segundo relacionamento, mestres injustos. E ele fala assim, servos, ou uma linguagem mais antiga ou clara aqui, escravos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial. O que é esse ponto 3 aqui, pastor? Nós continuamos fazendo certo, mesmo quando nós não somos reconhecidos. Esse versículo que eu li para você, durante muito tempo ele foi usado pelos escravocratas, por donos de escravos nas suas plantações, para falar para os seus escravos, olha, está vendo? A Bíblia diz que vocês têm que se sujeitar a mim, mesmo que eu seja mal contra vocês. E esse texto foi distorcido durante muito tempo, em especial nesse tempo de escravidão clara, que a humanidade viveu desde sempre, né? Mas que nós conhecemos um pouco mais aqui do século XVI, XVII, XVIII. Foi usado, foi distorcido durante muito tempo. Olha o que a Bíblia está dizendo. E Pedro não apoiava a escravidão de maneira nenhuma. Você tem que fazer uma leitura do contexto da época dessa passagem. Em Roma era muito fácil você se tornar escravo ou servo. Se você entra na guerra, você se torna um servo daquilo, você não pode sair mais até que alguém te liberte. Ou por dívidas, tem uma dívida tão grande que você se sujeita àquela servidão e tudo mais. Muitos desses servos, pelo qual ele está falando dentro de um contexto de Roma, têm uma vida melhor do que às vezes um camponês livre que está vivendo lá mais longe. Sim, Pedro não está dirigindo aquele escravo que está lá na mina, ele nem teria acesso a esse tipo de coisa. Ele está falando dessa comunidade de cristãos que está vivendo debaixo desse contexto aqui. Um outro estudioso americano chamado Thomas Sowell, ele ressalta que a escravidão era universal. O comércio de escravos europeu, que é o comércio de escravos que eu e você estamos mais familiarizados, a história diz que eles comercializaram cerca de 11 milhões de escravos. Nesse mesmo período, talvez você não sabe disso ainda, mas nesse mesmo período, o dobro da história do que eu e você conhecemos foi comercializado ali na Península Arábica. Não chega para nós, às vezes, a informação, mas na mesma época em que eu e você nos indignamos de maneira certa com essa situação da escravidão, o dobro de pessoas foram escravizadas ali na Península Arábica. E não esqueça que os esforços para acabar com essa praga, com essa prática absolutamente errada e contra a palavra de Deus, vieram do Ocidente cristianizado. Nós somos aqueles que bateram de frente com o sistema. Agora, como é que você reage à injustiça quando você passa por uma situação semelhante? Não vivemos mais debaixo desse regime aqui, pelo menos a maior parte de nós, no nosso mundo conhecido, debaixo desse regime de escravidão. Mas como é que a gente reage? Debaixo de um chefe injusto. Debaixo de um fornecedor injusto. Debaixo, talvez, de alguém que não é o teu chefe, mas é alguém que detém o sistema pelo qual você trabalha, que determina onde você compra, onde você vende, o que você faz. A primeira coisa, você tem que entender que você não trabalha para ninguém em primeiro lugar, senão para o Senhor. Você vai trabalhar, você vai prestar serviço para as pessoas, sim, mas em primeiro lugar, qual é a nossa perspectiva de trabalho? Como é que a gente lida com as injustiças no nosso mundo do trabalho? Em primeiro lugar, é para o Senhor que eu faço, é para o Senhor que eu respeito, é pelo nome do Senhor que eu negocio e assim que eu faço as coisas. Jesus, quando caluniado, nenhum engano é encontrado na sua boca. Então, mesmo que eu esteja debaixo de um sistema corrupto, pastor, as licitações não são para as pessoas justas, ou eu estou fazendo um preço melhor, mas eles têm a panelinha deles, eles fazem isso ou fazem aquilo, então eu preciso me virar no meio do sistema. Nenhum engano foi encontrado na boca de Jesus. Se a Bíblia está falando aqui, nós lemos o texto claramente para seguirmos os seus passos, é assim que a gente faz. Quando insultado, não insulta de volta, mas confia naquele que julga com justiça. Querido, entenda que se o Senhor for de fato teu chefe supremo maior, Ele julga com justiça. Se você precisar de um aumento, e você já fez muitas coisas para merecer esse aumento, talvez já apurrinhou lá os teus superiores ou outras coisas, talvez está na hora de você descansar e chegar para o Senhor, aquele que detém todas as coisas. Pai, eu trabalho em primeiro lugar para Ti. Faz com que eu seja reconhecido, Pai. Tu sabes as situações que eu estou vivendo, Pai, as coisas como eu estou me empenhando em muitas situações, eu preciso que o Senhor abra as portas, eu preciso que o Senhor mova os corações. O que eu quero dizer aqui? Continue descansando no fato de que esse mundo não é o teu verdadeiro lar. Apesar de, em alguns momentos, você ter
muitas situações que você vai se alegrar e vai conquistar as coisas, vão haver situações de injustiça. Vão haver momentos em que você vai fazer o melhor e ainda assim você não vai ser reconhecido. E quando esse momento chegar, eu não desanimo. Quando esse momento chegar, eu não fico, vida, azar, eu sou, faço tudo, o mundo todo funciona, mas para mim não funciona, esse mundo inteiro é injusto. Não é assim, as coisas não são extremas. Eu continuo confiando no Senhor. Por quê? Porque eu continuo fazendo certo mesmo que eu não seja reconhecido. Amém, querido? Deixa eu entrar no meu último ponto aqui, que é o terceiro relacionamento. Nós entramos agora no capítulo 3. Igualmente, ou do mesmo modo, dependendo da tradução. Lembra de onde nós estamos vindo? De como lidar com governos injustos, de como lidar com um chefe ou um mestre injusto, e agora ele entra no casamento. Do mesmo modo, é o mesmo padrão de como você reage. Apesar de ter o capítulo 3 dividindo, o assunto ainda é o mesmo. Vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. Essa é a parte que os maridos gostam de cutucar as mulheres. É aqui, tá vendo? Ouve lá. Mulheres, eu fico só com a parte A, pastor. Sujeitem-se aos seus maridos. E a parte mais esquecida é do mesmo modo. Não esqueça que Pedro está dando instruções, princípios de como um exilado deve responder a tempos difíceis. Esse é o nosso assunto aqui. E a pergunta para você será: mulher, como se submeter ao seu marido de uma maneira cristã? Isso aqui não é uma submissão de humilhação, de sofrer abuso físico ou emocional, não é nada dessa ordem, não tem nada a ver com isso. Mas há uma palavra aqui, há uma ordem. Uma esposa com o marido não salvo, em especial, é o que ele está falando aqui, é muito comum nessa época em que ele está escrevendo, mas é uma realidade para muitas mulheres aqui da nossa igreja. Como você se submete a um marido que não quer se entregar ao Senhor? Mas mesmo os dois sendo cristãos, vamos colocar aqui, mesmo os dois sendo cristãos, não é fácil. Pastor, você não conhece meu marido, Ele é uma pessoa aqui, lá em casa, ele muda de jeito, Como é que você responde a Cristo nesse momento? Eu te convido a olhar o verso 7a. Do mesmo modo, vocês maridos, do mesmo modo, igualmente, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Olha que feminista, pastor, já vou falar sobre isso. E cordeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quem já fez o homem ao máximo, ou quem já foi em um casamento ou um curso de noivos que a gente faz aqui na igreja, essa é a parte que eu bato nos homens mesmo. Não é tão pesado o discurso para as mulheres quanto é para os homens aqui. Existe uma parte, mas deixa eu falar com os homens agora. Agora, a irmã, é a parte de você cutucar ele. O que é que significa mostrar honra à sua esposa de uma maneira semelhante a Cristo? Primeiro, contexto cultural do vaso mais fraco. As mulheres não são mais fracas simplesmente fisicamente. Nesse contexto, legalmente. Você sabia que os homens nessa época, que eles decidem se a criança vai viver ou vai morrer? Se ele nasceu, tem um defeitinho aqui, eles descartam, há uma cultura de descarte aqui, que os cristãos vão quebrar logo em seguida, está debaixo do homem. Aqui dentro dessa cultura, a lei do casamento de Roma, os homens poderiam ter casos. Volte e meia, eles podiam ter casos extraconjugais. Se a mulher fosse pega em um caso extraconjugal, ela certamente seria morta. Os homens poderiam se divorciar por qualquer motivo. E quando eles se divorciam, eles ficam com tudo. Não tem esse negócio de 50-50. Eles ficam com os bens e inclusive com os filhos. Enfim, os divórcios favoreciam o homem. Era um sistema terrivelmente injusto para as mulheres. E o que Pedro vem falar aqui, Pedro está defendendo os servos e ele está defendendo as mulheres nesse sentido aqui também. O cristianismo ele é a primeira religião do mundo a equalizar as mulheres em um contexto cultural. Quando você lê ali, nós acabamos de ler na parte B, que as mulheres são co-herdeiras do dom da graça da vida, ele está equalizando. Meu irmão, ela tem a mesma graça de viver que você. Ele está dizendo assim, sabe esse céu, sabe esse plano maravilhoso que Deus preparou? É para ela também, não é mais só para você que é homem. Ele está trazendo ela para o mesmo favor. Por isso que a liderança do homem no casamento, meu amado, não é uma licença para você fazer o que você quiser. A liderança do homem no casamento, eu sou cabeça, porque a Bíblia diz para você se sujeitar, é assim que tem que ser feito. Não é uma liderança para você fazer o que você quiser. Sabe, nós precisamos usar a nossa autoridade para servir as nossas esposas, porque foi isso que Cristo fez
com a autoridade que ele recebeu sobre a igreja. Ele entregou a vida pela sua esposa, pela sua igreja. É uma covardia sem palavras quando um homem usa o seu poder físico para dominar a sua esposa. Merece sim ser denunciado, merece ser encarcerado em muitas situações. Mas é uma covardia maior ainda quando o homem usa do abuso espiritual para sujeitar uma mulher. Porque a Bíblia diz, e ele faz o que ele quiser. Quando ele usa essa palavra distorcida, assim como a distorção sobre os escravos foi feita, isso aqui também é distorcido em muitos lugares. Muitos maridos sem missão querem que uma esposa seja submissa a ele. Como é que ela vai ser submissa a um cara que não entende quais são os valores do reino de fato para ele? Qual é o papel dele como autoridade no lar? Em toda decisão você precisa perguntar: como eu posso honrar mais a vida da minha esposa? Como eu posso facilitar a vida dela? Sabe, homens, qualquer poder que você tenha, seja físico, seja financeiro, seja a sua personalidade dominante, você tem que usar para abençoar a tua esposa. Você tem que usar para honrar essa pessoa. Amém? Olha a voz das mulheres sobressaindo. Agora, irmãs, deixa eu ir para a parte final aqui. Tem coisa para vocês aqui também. Eu parei no 2, mas tem coisa ainda. Que a beleza de vocês não seja exterior. Ele está falando aqui para as mulheres. Como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Pastor, onde é que está essa mulher? Que é de grande valor diante de Deus. Muitas mulheres, principalmente na nossa geração, elas colocam a sua identidade na sua beleza. Mas eu não sou assim. Quando você começa a desfigurar o teu rosto, tentando achar qual é o design ideal, que ele tem alguma coisa errada contigo, minha irmã. A tua identidade, ela está focada em outro lugar. Não é um padrão de beleza, deixou de ser um padrão de beleza. Você consegue enxergar em muitos lugares, principalmente as mulheres, os homens também estão nessa, mas agora é a parte das mulheres, já bati nos homens. A ideia de que quando você cruza uma linha de equilíbrio, revela algo lá dentro. Quem é que diz que a tua boca tem que ficar desse tamanho? Quem é que diz, que não pode ter nenhuma marca de expressão na tua cara quando você está com 60, com 70 anos? Quem é que diz que não pode ter nada fora do lugar? Quem é que diz que por causa dessas coisas você, agora não sou mais tão bonita, vou ser rejeitada pelo meu marido? Que tipo de marido é esse em primeiro lugar? Querida, não estou falando para você andar desgrenhada, pelo amor de Deus, Eu gosto que minha mulher esteja alinhada, cabelinho penteado, escovado, com as unhas bem feitas e tudo mais. Tudo isso tem um preço, Você tem que batalhar para conseguir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você que a tua identidade não pode estar lá. Esse texto aqui não é um texto dizendo que você não pode usar joia, trança e tudo mais, porque Pedro não está falando sobre doutrina de como se vestir. Ele está falando onde é que está a tua força, onde é que está a tua identidade de beleza. Não está lá fora, tem que estar aqui dentro em primeiro lugar. Que bom que você ganhou as duas coisas, Você é bonito por fora e por dentro. Mas a ideia aqui é que em primeiro lugar, onde é que está o teu foco? Espírito gentil e tranquilo. Você está em busca aí da beleza perfeita? Nós acabamos de ler aqui, Beleza permanente. Eu espero que essa semana você poste no teu Instagram, faça um vídeo, faça alguma coisa aí, mulherada. Olha, a gente descobriu o segredo da beleza permanente. E aí você leve as mulheres que você tem influência para esse padrão aqui. Olha, beleza permanente, ela começa onde? Você imaginou se alguém estivesse vendendo um produto, fazendo uma aplicação de beleza permanente, você ia gastar todo o teu dinheiro, o dinheiro do teu marido e de todos os teus parentes para poder correr atrás disso. E a Bíblia está dizendo para você, existe um segredo da beleza permanente. Como quando você está casado com uma pessoa em especial, e é uma mulher que está debaixo desse espírito dócil, tranquilo, não é uma pessoa que fala amém para tudo. Não é isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de construir um relacionamento de uma mulher que está vivendo assim, debaixo da autoridade de um homem que está perguntando toda hora: como é que eu posso fazer para honrar mais a minha esposa? Como é que eu posso fazer para facilitar a vida da minha esposa? Você percebe que tipo de família está sendo constituída aqui? Agora, no meio desse caos todo aqui, Deus sempre vai valorizar um coração quebrantado muito mais do que um rosto perfeito. Que glória a Deus que as mulheres têm se levantado no nosso tempo também contra o feminismo. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho para ir para o final da palavra. Muitas conferências de mulheres, o ano que vem a gente vai fazer também, isso é extraordinário, é muito bom, muito legal, muitas palavras muito boas.
Mas deixa eu dar um alerta baseado nisso aqui, em algumas coisas que eu tenho visto. Não pode ser, querido, querida, um desfile de moda só, quando você se encontra com as outras mulheres. Pode vir até aqui do altar. A pastora lá está vestindo isso, está vestindo aquilo, aquele outro, e você acaba olhando para aquelas pessoas, e aí eu falo da posição de autoridade que eu tenho aqui como pastor, de aquilo que eu visto, ou aquilo que eu faço, de certa maneira é um espelho para você, e há um peso de responsabilidade maior sobre a minha vida do que a tua nesse sentido, entende? Porque eu estou diante de você, então eu sou mais exposto, então você tem a tendência de fazer aquilo que eu faço, e é isso que Deus vai cobrar de mim, e é isso que as mulheres têm que fazer da mesma forma, principalmente as pastoras que estão nos púlpitos ou à frente das conferências, inspirando mulheres, sim, a se vestir bem e a se cuidar, isso é bom, eu concordo, e eu acabei de falar que sim. Porém, quando você joga um padrão sobre as pessoas, de consumo, de roupa, de marca, que elas não conseguem cumprir, você pode até estar falando algumas verdades aqui, mas ao mesmo tempo que você está falando algumas verdades, você está ensinando um padrão de consumo que as pessoas não vão conseguir fazer. Então, mulheres, vocês que têm visto isso e bebido disso, daquilo que é bom, retém aquilo que é bom, mas nessa parte, abra os seus olhos. Abra. Você não precisa vestir as mesmas saias ou as mesmas roupas que essas mulheres, que às vezes são, né, evidentemente mulheres de Deus, mas talvez nessa parte ainda a maturidade não chegou na vida delas. O padrão que a Bíblia instrui para você é um padrão de moderação. É um padrão que você inspira, nossa, como essa pessoa é elegante, nossa, como ela está bem apresentável, nossa, que legal. Mas é um padrão que você inspira as pessoas a serem. Você não tem que andar com as mesmas roupas que eu, com o mesmo carro que eu e tudo mais, né? Nós não vivemos debaixo de um sistema socialista, todo mundo tem que ter as mesmas coisas, mas como líderes, como pessoas que querem ser referência no meio da sociedade, em meio aos gentios, nós precisamos viver um padrão que inspire as pessoas a serem como nós por causa daquilo que nós carregamos aqui dentro, não por causa daquilo que está aqui fora. Amém, querido? Se coloque de pé, por favor. Deixa eu concluir.